Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje venho trazer o passo a passo de um modelinho lindo de barrado para pano de prato, fácil de fazer e ficou super delicado. E essa é uma peça que vocês sabem que vende muito bem aí no ateliê e dá para montar vários kits com ela, né? Com puxa-saco, cestinha de pão, enfim, várias peças aí. Inclusive eu tenho aula aqui no canal dessas outras peças que dá para vocês montarem kits aí, né, com esse barrado de pano de prato. E espero muito que vocês gostem dessa aula. Então, sem mais enrolação, já vamos lá para o passo a passo. Para fazer esse modelinho de pano de prato, eu cortei a minha estampa principal com um tamanho de 15 centímetros. E para fazer o composê, eu vou utilizar uma faixa com um tamanho de 8 centímetros e uma faixa com um tamanho de 4 centímetros. E como vocês viram, para esse modelo de pano de prato, eu não vou utilizar composê da mesma cor, eu cortei duas faixas de cores diferentes, mas as duas combinam com minha estampa principal. E para fazer a combinação desses tecidos de composê com a minha estampa principal, eu olhei para essas flores aqui maiores e vi que combinava com essa estampa aqui na cor vinho. E aí eu cortei essa faixa maior. Já para essa faixa menor aqui, que vai ser um detalhe bem legal aí no nosso pano, eu cortei olhando para o fundo aqui da minha estampa, né, que é um tom mais clarinho, e essas flores aqui mais claras também, que daí combinaram bem com esse tecido principal. E para fazer um acabamento na parte superior do pano, eu cortei uma outra faixa com um tamanho de 5 centímetros. Aqui eu escolhi no tom vinho também, mas poderia ser no tom mais clarinho também, que ia dar certo. E de aviamentos para esse modelo eu vou utilizar um bordado inglês e uma cianinha. E todas essas faixas e aviamentos eu corto sempre 2 ou 3 dedinhos maior do que a largura do meu pano de prato. E o pano que eu utilizo é o Atenas da marca Ober, ele é 100% algodão e ele tem o tamanho de 66 centímetros por 40. Para quem quiser dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui embaixo do lugar onde eu compro esses panos. Para iniciar, peguei a faixa principal do meu pano de prato. E verifiquem aí a estampa de vocês, se ela tiver uma direção. Nós vamos pegar agora o bordado inglês e nós vamos costurar aqui na parte de cima da estampa. Aí eu vou passar uma costurinha mais na beiradinha mesmo, só para prender ele aqui na estampa principal. Agora que o bordado inglês já está costurado, peguei aqui a cianinha e nós vamos costurar ela em cima do bordado inglês. A gente vai deixar bem aqui rente com o comecinho do nosso barrado e passar uma costurinha no meio dela. E não esqueçam, pessoal, retrocesso no início e no final da costura. Prontinho, gente, já fiz minha costurinha. Agora eu vou pegar aquela faixa menor, a mais clarinha, e eu dobrei ela no meio, assim, gente, e passei no ferro, pra ficar desse jeito aqui. E aí, a parte que ela tem essa abertura aqui, nós vamos costurar no comecinho do nosso barrado. Fazer uma costurinha com um pezinho de máquina, não esquecendo o retrocesso no início e no final da costura. Agora, para finalizar esse barrado, vamos costurar aqui a nossa última faixa com 8 centímetros e nós vamos colocar ela em cima dessa faixinha que a gente acabou de costurar. Então, eu vou posicionar ela frente com frente, na estampa frente com frente aqui, e nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina, dando retrocesso no início e no final, e vai ficar rente aqui, ó, com o comecinho do nosso barrado. E agora que já tá tudo costurado, vamos lá no ferro e vamos passar, deixando essa cianinha virada pra cima e esse tecidinho aqui menorzinho também viradinho assim pra cima dessa forma. Vou fazer isso e volto aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. E depois de passar esse barrado, ele vai ficar dessa forma. E agora vamos passar uma costurinha de pesponto bem aqui na beiradinha desse bordado inglês e na beiradinha aqui bem no comecinho desse tecido claro.
Costura feita, gente, como eu falei pra vocês, ó, aqui na beiradinha desse tecido mais clarinho e na beiradinha aqui do bordado inglês. E o nosso barrado ficou assim, desse jeito. Muito lindo, né, gente? Comentem aqui o que vocês estão achando. Bom, gente, já tô aqui com meu pano de prato e eu virei ele aqui pro lado avesso, porque nós vamos costurar da seguinte forma. Vou pegar essa parte de baixo aqui do meu barrado e vou posicionar a frente com o avesso do pano de prato. Porque daí na hora de virar aqui pro outro lado, né, vai ficar certinho a estampa da forma que a gente quer. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu sempre deixo 2, 3 dedinhos aí a mais do que a largura do meu pano de prato, pra nessa hora a gente fazer uma dobrinha, gente. Dobra aqui bem onde tá começando o pano, faz a costurinha, dando retrocesso aqui no começo, costurinha com um pezinho de máquina, chegou no final, dobra novamente essa sobrinha aqui, e aí finaliza a costura com retrocesso. Barrado costurado, gente. Agora, antes de ir no ferro, vou fazer aquele barradinho da parte superior do pano que eu falei pra vocês, que ele dá um charme todo especial aí no pano de prato. E a gente vai fazer da mesma forma. Vou pegar aqui a parte de cima aqui do pano, virar pro lado avesso, e nós vamos pegar essa faixa aqui e virar a frente dela com o avesso do pano. Nós vamos posicionar aqui rente com o comecinho aqui, ó, deixar bem certinho e deixar aquela sobrinha nas laterais, fazer a dobrinha aqui no começo e no final e passar a costurinha com um pezinho de máquina. Prontinho, gente, agora que já tá costurado aqui os nossos barrados no pano de prato, nós vamos passar aqui para finalizar. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, vocês lembram que a gente deixou a sobrinha aqui, né, nas laterais? Nós vamos dobrar ela aqui para dentro e deixar aqui bem rente com o final do pano de prato. Tomando cuidado, pessoal, para não deixar a sobra aqui de tecido aparecendo do lado avesso do pano. Então, vocês dobrem aqui bem direitinho e aí pode alfinetar, colocar prisilinha para nada sair do lugar. E a parte aqui de baixo, para não ficar sobrando, vocês também podem fazer assim com a mão, até sentir que chegou no final do pano de prato, olha só, para ficar bem certinho. E aí sim, vocês passem com o ferro aqui para deixar tudo bem assentado. E nessa parte aqui de cima, nós vamos dobrar assim, coisa de 1 centímetro, meio centímetro, até ver que ficar bem certinho, bem retinho. E podem colocar alfinetes aqui para não sair do lugar, para depois a gente passar a costurinha. E na parte superior, aquele acabamentinho que eu falei para vocês, nós vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Nós vamos dobrar aqui ele uma vez e depois dobrar novamente em cima do pano de prato. Vai ficar um detalhe assim, olha só, gente. Depois eu vou passar aqui agora e mostrar para vocês certinho como que vai ficar. E depois de passar o nosso barrado no pano de prato, vai ficar assim, gente. Olha só que delicado, charmoso. Comentem aqui o que vocês estão achando aí desse modelinho de barrado. Como vocês viram, coloquei várias prisilinhas aqui para nada sair do lugar. A parte aqui da lateral, ó, eu deixei bem rente com o final do pano de prato, como eu falei para vocês. E a parte superior dela vai ficar assim, gente. Vou tirar uma prisilinha para mostrar, ó. Então, eu dobrei aqui uma vez e depois dobrei aqui em cima do pano de prato. Pessoal, só um detalhe, para fazer a costura nesse modelinho aqui de barrado, como ele tem essa cor aqui vinho, então eu vou trocar a minha linha de branca para uma cor bem parecida aqui com a vinho, para ficar um acabamento bem lindo aí no pano de prato. E assim ficou esse modelinho de barrado, pessoal, ficou bem charmoso, bem delicado. E muitas meninas gostam de ver, ó, a parte do avesso vai ficar assim, com um pedacinho do tecido, que eu acho que dá até um charme. E a parte superior vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que virão. E já comenta aqui o que vocês acharam dessa aula. Até o próximo vídeo, gente!